Saudações, Luiz Antônio aqui do CPTEC para compartilhar hoje com você a resolução de algumas questões de geometria analítica envolvendo distância entre pontos. Se você está estudando esse assunto e fica todo enrolado na hora de aplicar aquela fórmula, esta aula provavelmente vai ajudar você a esclarecer as dúvidas que você tem. A distância entre pontos no plano cartesiano é calculada por essa fórmula que você está vendo aqui, ó. A gente lê distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado mais y de b menos y de a ao quadrado, onde esse A e esse B são dois pontos do plano cartesiano. X de A é a coordenada de x do ponto A, y de A é a coordenada de y do ponto A, x de B é a abscissa do ponto B e y de B é a ordenada do ponto B. Então, na lista de exercícios que nós colocamos aí em PDF para você exercitar, na parte de testes, na primeira questão, nós temos que calcular a distância entre os pontos A e B. Então, vamos utilizar a fórmula. Então, a fórmula é, ó, distância de A até B é a raiz quadrada de x de B menos x de A elevado ao quadrado, mais y de B menos y de A elevado ao quadrado. O segredo para você memorizar a fórmula é você escrever a fórmula. Toda vez que você for utilizar ela, você escreve ela. Então, temos que a distância entre os pontos A e B vai ser a raiz quadrada de, vamos lá, x de B. Quem é x de B? X de B é 9. Então, vamos colocar 9 aqui dentro do parênteses. Menos x de A. Quem é o x de A? O x de A é 1, é a abscissa do ponto A. Então, aqui vai ficar 9 menos 1 elevado ao quadrado. Mais, agora vamos para as ordenadas. Y de B. Y de B está aqui, 9, menos o Y de A, ordenada do ponto A. A ordenada do ponto A está aqui, é 3. Portanto, nós vamos fazer essa conta e vamos calcular a distância entre os pontos A e B do plano cartesiano. Então, observe que aqui nós vamos ficar com 8 elevado ao quadrado, 9 menos 1 é 8, mais, e aqui nós vamos ficar com 6 elevado ao quadrado, pois 9 menos 3 é 6. Então, a distância entre os pontos A e B será a raiz quadrada de 64 mais 36, o que nos dá raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é exata, é 10. Portanto, acabou. Encontramos a resposta da nossa questão. Questão número 2. Calcular a distância entre os pontos M e N. A fórmula que serve para os pontos A e B, ela também é válida para os pontos M e N. Então, vamos escrever a fórmula. Nós temos que fazer uma pequena adaptação, é claro. Distância entre os pontos M e N vai ser igual a raiz quadrada de x de n menos x de m elevado ao quadrado mais y de n menos y de m elevado ao quadrado. E agora nós vamos substituir esses valores aí, as ordenadas e as abscissas desses dois pontos. Observe que x de n é 5. Portanto, vamos ficar aqui dentro do parênteses, ó, 5 menos o x de m. O x de m é menos 3. Esse menos 3, ele tem que vir dentro do parêntese. Então, aqui vão aparecer dois parênteses. Você não pode esquecer isso. Agora, vamos para y de n. Y de n é menos 14. Então, vamos ficar com menos 14, menos, e agora o y de m. O y de m é 1. Portanto, vamos ficar com a seguinte configuração. Distância entre os pontos M e N vai ser igual a
5 mais 3 elevado ao quadrado. Você não pode ter preguiça de escrever isso, tá bom? Elimina os parênteses primeiro. Aqui dentro desse parênteses, nós vamos ficar com menos 15 elevado ao quadrado, pois menos 14 menos 1 é igual a menos 15. Na outra linha, distância entre os pontos MN vai ser igual, aqui vamos ficar com 8 ao quadrado, e aqui eu vou até repetir esse menos 15 elevado ao quadrado. Então, distância entre os pontos MN vai ser igual a 64 mais menos 15 elevado ao quadrado, isso dá 225 positivo. Não esqueça que a base é negativa e o expoente é par. Então, a distância entre os pontos MN vai ser igual a raiz quadrada 64 mais 225, isso dá 289. E a raiz quadrada de 289 é exata, ela é 17. Então, resposta da questão número 2, 17. Tá aí. Luiz, mas sempre vai dar raiz quadrada exata? Não, nem sempre vai dar raiz quadrada exata. Pode acontecer da raiz quadrada não ser exata. Quando ela não for exata, você vai ter que simplificar o radical, se possível, tá bom? Questão número 4, um outro tipo de questão envolvendo distância entre pontos. Nesse caso, a distância entre pontos ela é conhecida. Observe, a distância do ponto A ao ponto B é 3, é igual a 3. Qual o valor de A? Então, nós queremos descobrir qual é a abscissa do ponto A. Então, nós vamos utilizar a fórmula. Então, aqui, ó, distância entre A e B vai ser a raiz quadrada de x de B menos x de A elevado ao quadrado, mais y de B menos y de A elevado ao quadrado. E isso vai ser igual a x de B é zero. X de A é aquele Azinho ali que nós queremos calcular. Mais o y de B é 2. E o y de A é 1. Então, ficamos com essa configuração aí, ó, tá bom? Sempre escrevendo, não tenha preguiça de escrever matemática. Você tem que parar com essa preguiça de ficar de escrever matemática, você tem que escrever. Bom, aqui dentro desse parênteses, ó, 0 menos A, isso vai dar menos A elevado ao quadrado. Aqui dentro desse parênteses, 2 menos 1, isso vai dar 1 elevado ao quadrado. Então, a distância entre os pontos A e B é dado pela raiz quadrada de A ao quadrado mais 1. Observe que esse menos A aqui está dentro do parênteses, ó, base negativa, expoente par, portanto, você pode escrever como A ao quadrado. Mas o problema nos falou que a distância entre os pontos A e B é igual a 3. Portanto, isso aqui tem que ser igual a 3. Então, nós estamos diante agora de uma equação irracional. Ou seja, a raiz quadrada de A ao quadrado mais 1 tem que ser igual a 3. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos elevar ambos os membros dessa igualdade ao quadrado. Aqui, ó, vamos pegar o nosso primeiro membro, vamos elevar ao quadrado. Vamos pegar o nosso segundo membro, vamos elevar ao quadrado também. Quando você pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, você tem um módulo do radicando. Ou seja, você pode fazer esse tipo de simplificação aqui, ó, cancelar radical com expoente. O que nos sobra é a ao quadrado mais 1 igual a 9, já que 3 ao quadrado é igual a 9. Esse 1 vai aparecer no segundo membro da nossa igualdade negativo, vai aparecer do outro lado negativo. Então, vamos ficar com 9 menos 1, que é igual a 8. Logo, o valor de A é a raiz quadrada de 8.
Bom, simplificando esse radical aqui, o 8 simplificado, ele é igual a 2 raiz de 2. Então, o gabarito da nossa questão, gabarito letra C. Se você ainda não assistiu a aula de simplificação de radicais, eu vou deixar no card aqui em cima para você, tá bom? A nossa aula aqui no nosso canal que fala sobre simplificação de radicais, porque o que foi feito aqui, ó, foi uma simplificação de radicais. Esse raiz quadrada de 8, escrito na forma mais simples, ele é 2 raiz de 2. Espero que tenha ficado claro para você, espero que você pegue essa lista de exercícios que está aqui na descrição do nosso vídeo aqui e tente resolver, refaça. O segredo para você melhorar em matemática é a prática de exercício. Você tem que deixar a preguiça de lado, você tem que deixar o telefone celular de lado e você pegar o lápis e a borracha e você fazer exercício. É só assim que você vai melhorar. Se esse vídeo foi interessante para você, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, dá um like aí no nosso vídeo, tá bom? Compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm interesse nesse assunto. Quem sabe você possa ajudar aquele seu amigo, o seu primo, que também tem dificuldade nesse assunto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as nossas novidades, ok? Grande abraço e até a próxima aula.